Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos à Dimensão Cultural, o local mais geek e fantástico do universo. E por falar em fantasia, nesse vídeo nós vamos continuar na nossa jornada numa sombria e misteriosa Terra do Nunca. Chegamos ao final da saga Vicious Lost Boys, esse dark romance do universo de Peter Pan, e lançado pelo universo dos livros, Os Príncipes da Terra do Nunca conclui a história de Peter Pan e os Garotos Perdidos, deixando um gancho para novas aventuras de outros personagens. E se você curte histórias do universo geek, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e indique para os amigos, que assim você ajuda a Dimensão Cultural a aumentar sua população. Nesse quarto livro da saga, temos o embate de Peter Pan com a sua grande inimiga, que achavam que já tinha caído há séculos. Só que uma ação inconsequente de uma outra personagem no livro anterior a trouxe de volta ainda mais forte e perigosa. Agora, ela é capaz de destruir tudo em seu caminho, incluindo seu próprio sangue, para conseguir a sua vingança. Isso enquanto os outros personagens estão atrás de suas próprias vinganças e segredos do passado vêm à tona. Sabe aquilo que eu falei no vídeo do primeiro livro, de que a escrita da autora é muito simples e ela se apoia nas cenas hot, trazendo uma história rasa? Aqui esquece isso. Nós vemos nitidamente a evolução da escrita da autora e do mundo que ela criou. A mitologia da sua versão de Peter Pan é bem detalhada e complexa. Inclusive, ela é bem fechadinha e responde algumas perguntas de uma forma bem inteligente e se mantém dentro do universo da Terra do Nunca. Eu adorei a explicação da autora em relação à origem do Peter Pan, que sempre foi tão cheia de mistérios, e não é exagero falar que existe um abismo entre o primeiro e o último livro, assim, um abismo bem grande. Sério, gente, eu tô embasbacada com a evolução da autora entre o primeiro e o último livro. Assim, quando a gente lê uma saga, é muito comum a gente ver a evolução da escrita de um autor ao longo dos livros, né, uma mudança ali na sua escrita, um certo amadurecimento, mas eu acho que eu nunca vi uma diferença tão radical assim, sério, é bizarro. Isso me fez perceber o quanto eu não gostei do primeiro livro e eu só continuei nessa saga porque eu achei a premissa interessante, dei um voto de confiança e quis saber como ia continuar essa história. E eu realmente tive uma grata surpresa. Tudo ficou melhor nos livros seguintes, a relação entre os personagens, as cenas hot, a mitologia da Terra do Nunca, os novos personagens, a vilã. Os personagens ganharam mais camadas, cresceram na história, se tornaram mais complexos, ganharam um passado, uma história de origem que mostra o quanto esse passado influenciou o desenvolvimento desses personagens, de uma forma que nem mesmo eles tinham conhecimento disso. E diante de novos perigos, eles precisam encarar esses fantasmas, essas lembranças, eles precisam enfrentar o próprio sofrimento. Claro que de uma forma muito sexy. O hot, ele continua presente, mas não de uma forma tão apelativa. Ele perde espaço em prol da complexidade da narrativa. O que é um ganho, porque quando o hot acontece, ele não é cansativo. Muito pelo contrário, ele é sedutor, ele faz parte da relação entre os personagens. A personalidade de cada personagem em seus próprios capítulos também está mais interessante. A forma como eles estão vivendo um determinado momento, como eles observam, descrevem esse momento, ele está muito mais característico em relação à sua própria personalidade do que nos livros anteriores. E os coadjuvantes que foram apresentados na história aos poucos só ganharam força com a forma como essa escrita se desenvolveu. O Rock, por exemplo, ele é irônico e provocativo e traz um charme especial para os capítulos dele, principalmente por ele não ser um personagem que está tão envolvido com a trama central, com o principal conflito. Então ele meio que gosta de ver o circo pegar fogo. E o circo realmente pegou fogo. Lembra que eu falei que a Wendy mexeu com as estruturas da Terra do Nunca lá no passado? Então, eu não estava preparada para o que eu ia descobrir nesse último livro, porque assim, ela causou um terremoto na Terra do Nunca. E eu adorei saber disso, mas também me deu um nervoso saber que os personagens principais não sabem disso. E talvez nunca irão saber. Alguns coadjuvantes sabem, isso já até rendeu uma duologia spin-off, mas eu não vou falar mais nada pra não dar spoiler, só que eu quero ler essa duologia. Além disso, a própria Lagoa da Terra do Nunca é um personagem tanto quanto os outros personagens. E o livro mostra o quanto ela é poderosa, podendo ser uma aliada ou podendo ser também bem perigosa. Depende do que você pede pra ela, mas a sua presença trouxe uma reflexão bem interessante sobre a magia e o quanto essa magia pode ser generosa. Kais e Bash ganham de volta Balder, que é um lobo que eles tinham de estimação quando eram crianças, o que aquece o coração dos fãs, porque assim, os personagens, eles são os mais generosos entre o panteão de personagens ali da Terra do Nunca, então qualquer interação carinhosa em relação a eles já nos agrada, já aquece o nosso coração. Só que a Lagoa também pode trazer algo ou alguém indesejado, e nesse caso,
a própria Tinkerbell, que ainda não tinha aparecido, então possui uma aura bem misteriosa. Todos diziam que ela era perigosa, mas até agora a gente não tinha a real noção desse perigo. E eu preciso dizer, rapaz, eu gostei da Tinkerbell, ou Sininho, como vocês preferirem, se bem que num livro desse é melhor manter Tinkerbell, porque se a gente chama de Sininho, acaba com a nossa infância. Enquanto eu lia, eu visualizei a mulher, ou melhor, a fada, e a fada é um espetáculo, né? O livro cria uma expectativa em relação a ela que faz com que a gente goste da participação dela da história quando ela finalmente ganha os holofotes. A gente pensa que os livros anteriores foram um treinamento, porque agora é guerra pra valer. A inimiga tá aqui e ela tem uma baita presença. Brilha, tem atitude, ambições, sede de poder, é falsa, cruel, maníaca, manipula o sentimento dos outros para conseguir o que quer, ou seja, tudo que a gente gosta em uma vilã. Então toda a dinâmica entre os personagens vai ser ditada pela presença da Tinkerbell na Terra do Nunca, que tenta atingir os seus inimigos através do psicológico. Ela faz isso com Peter, que está em conflito com o seu passado, faz isso com seus filhos, o que vai ajudar no desenvolvimento da Tilly, que estava perdida até agora na história, né? Assim, ela agiu conforme os outros queriam que ela agisse e ela não sabia o que ela própria desejava, o que ela própria queria. Então os personagens começam a se encontrar no fim dessa jornada, como a Tilly, a Smee, que é uma das melhores personagens da história, e o Vane, que passa a não ser comandado mais pelas tragédias do seu passado. Alguns personagens se encontram para partirem para uma outra aventura, como é o caso do Rock e do Gancho, que precisam resolver um assunto inacabado envolvendo o Andy Darling. É uma parte da história que gera muita curiosidade, assim, tanta curiosidade que você quer saber mais sobre a parte deles do que sobre os outros personagens. O pau comendo mesmo, e eu querendo saber onde é que tava o Gancho, o Rock e a Wendy, porque foi a única pergunta não respondida no final dessa saga, e aí eu fiquei muito aliviada quando eu descobri que tem um spin-off sobre eles. Então, no final, Os Príncipes da Terra do Nunca é um livro bem mais robusto do que os livros anteriores, rico em detalhes e com uma escrita bem mais caprichada. O quarto livro está a 7 ilhas de distância do primeiro e esse é o ponto mais positivo. O universo da Terra do Nunca foi expandido de uma forma tão cuidadosa que existem até referências históricas nesse livro, o que deixa a narrativa ainda mais detalhada e mais ligada ao mundo real, já que essa sempre foi a proposta do universo de Peter Pan. Peter Pan se tornou uma pessoa melhor ao compreender que não precisa correr atrás de poder para ser o rei da Terra do Nunca e entendeu que seus amigos são a família que ele estava destinado a ter. No final, a presença da Winnie levou a Terra do Nunca ao mais próximo do que seria o seu grande momento de paz e fez com que os garotos perdidos se encontrassem. E assim terminamos a saga Vicious Lost Boys. Obviamente, começaremos outra, mas eu curti bastante essa experiência. Foi o primeiro Dark Romance que eu li. Não foi necessariamente o mais bem escrito, mas trouxe um universo extremamente interessante e fez com que eu ache esse universo do Peter Pan, da Terra do Nunca, mais interessante também, já que ele foi um universo que nunca me atraiu assim, né? Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam? Vocês já leram essa saga? Curtiram? Qual foi o momento favorito de vocês? Se ainda não leram, ficaram curiosos? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Vejo vocês na próxima!